Oi, crianças, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez para dar essa aula de português para vocês, né? Para todas as crianças do segundo ano do Colégio QI. Seja de qual unidade for, estou eu aqui, professora Idina, de todo o coração para dar essa aula. E ó, é para prestar atenção, hein, gente? Todo mundo aqui, hein? Prestando atenção, focado, ouvindo o que eu vou dizer. Mas vamos lá para os combinados. Eu falei que nós faríamos atividades na nossa apostila. Então, eu sei que algumas crianças, alguns pais, alguns responsáveis foram até a escola e pegaram o material que a escola disponibilizou de vocês, os livros para que vocês levassem para casa. Mas também sei que alguns não puderam fazer isso, não puderam ir lá buscar e os livros ficaram na escola. Mas isso não vai impedir de que a gente realize as atividades. Sabem por quê? Porque durante o momento que eu estiver fazendo a atividade da apostila aqui, quem tem o livro vai fazer no livro. Mas quem está sem o livro vai fazer em um caderno, numa folha de papel, num bloco, em algum material que vocês tiverem disponível aí na casa de vocês, tá bom? E outra coisa, vocês também não vão ficar sem visualizar o material. Por quê? Na plataforma, lá onde vocês assistem as videoaulas, tem o material para vocês consultarem. Abre lá, com a ajuda do papai e da mamãe, do lado esquerdo, se eu não me engano, onde tem materiais, vocês vão clicar lá e aí vai aparecer o material que nós utilizamos, tá? De história, geografia, ciências, matemática, LP, tem até de inglês, tá bom? Então, ninguém vai ficar sem o material, ninguém precisa ficar preocupado. Quem está com material ótimo, quem não está, presta atenção aqui. A gente pode rever o slide em casa, vocês podem estar olhando a aula no momento que vocês precisarem, na hora da dúvida, volta lá, assiste o pedacinho que vocês não entenderam, que vocês precisam completar, tá bom? Para ajudar no momento da tarefa. Combinado? Então vamos lá. Essa atividade que nós vamos fazer é revendo algumas coisas que a gente já aprendeu. Vamos lá? Olha, essa página 24 da nossa apostila de português, tá? Revendo o que aprendemos. Tem um textinho aqui que nós vamos ler juntos. Vocês podem abrir aí com calma. É importante que durante essa semana vocês estejam com esse material disponível aí na hora da aula, o livro de LP. Quem não tiver, que eu avisei, anota no papel e presta atenção aqui na aula. Tá bom? Então vamos lá. Leia um trecho, quer dizer, um trecho é uma parte do texto, do divertido texto de José Paulo Paes. O título é Dicionário. E aí começa assim. A de aulas. A aulas. É igual a aulas. Período de interrupção das férias. C é igual a caveira. A cara da gente quando a gente não for mais gente. L é igual luz. Coisa que se apaga, mas não com borracha. M de minhoca. Cobra no jardim de infância. Q de queixo, parte do corpo que depois de um soco vira queixa. T de tombo, o que acontece entre o escorregão e o palavrão. Z de zebra, bicho que tomou o sol atrás das grades. O que vocês perceberam nesse texto do José Paulo Paes? Tem letras de iniciais de algumas palavras e ao lado o quê? O que vem escrito? Será que vocês conseguiram descobrir? Será que ele coloca significado dessas palavras? Mas será que é um significado real? É um jeito que ele encontrou de colocar o significado que ele acha? Às vezes engraçado, né? Eu, pelo menos, achei alguns engraçados. Como, por exemplo, M de minhoca.
Cobra no jardim de infância. Não se pode ver uma minhoca lá no jardim, quando vocês são pequenos, lá na educação infantil, que acha que tudo é cobra. Então, aqui tem algumas letras, palavras e os significados que o autor encontrou. Continuando? Então, a primeira pergunta sobre aquele texto é a seguinte: por que o autor, José Paulo Paes, chamou o texto de dicionário? O título daquele texto é dicionário. E lembrem-se, a gente só leu um trecho, hein? É sinal de que tem muito mais coisa lá no livro dele, lá na história dele. Por que será que ele chamou esse texto de dicionário? O que a gente já conversou sobre o que é um dicionário? Quem é que sabe o que é dicionário? Pensem aí. Dicionário. Ah, será que dicionário não é aquele livro onde tem uma imensidão de palavras com os significados? Quem lembrou? Legal. Quem não lembrou? Guarda aqui, ó. Dicionário tem muitas palavras e o significado delas, tá bom? Então vamos lá? Qual a resposta possível que nós podemos colocar aqui? Por que o autor chamou o texto de dicionário? Eu acho que nós poderíamos responder isso. O que vocês acham? O autor chamou de dicionário porque as palavras apresentam significados. Porque ele colocou palavras lá com o significado dela, que ele encontrou, né? Que ele criou do jeito dele. Será que aquele significado é o significado verdadeiro ou foi um significado que ele inventou? Eu acho que ele usou de criatividade e inventou. Mas uma resposta possível seria essa, porque o dicionário serve para apresentar o significado das palavras. Tá bom? Ah, uma coisa importante, o dicionário também serve para mostrar a forma correta de como se escreve aquela palavra. Mas no caso aqui, a gente está falando sobre o significado das palavras, tá bom? Quem está com o livro aí pode completar. Quem não estiver, escreva numa folha. Página 24 da apostila de LP, questão 26, e aí coloca só a resposta, para depois passar para a apostila. Combinado? Para não ficar sem fazer. Tá bom? Vamos lá? Letra maiúscula, resposta completa e ponto no final. Posso para a próxima? Volte ao texto e observe a organização que o autor usou para a lista de palavras e suas definições. O que você observou? O que a gente observou lá no texto, naquela organização que ele usou na lista de palavras? Vamos voltar lá para ver? Como é que ele usou aqui? Olha, começou com A, depois o C, o L, o M, o Q, o T, o Z. O que a gente pode perceber aqui nessa organização das palavras no texto? Que elas estão em ordem alfabética. Muito bem. Então, vamos voltar lá? Respondendo. Então, vamos lá. O que nós observamos? Que as palavras, eu observei que as palavras estão em ordem alfabética. Então, duas coisas que a gente observou no texto, que elas apresentam significado e que elas estão em ordem alfabética. Será que é por isso, então, que ele botou o nome de dicionário? Observem bem. Tudo bem? Quem não conseguir copiar as respostas, depois volta, assiste o vídeo, vê o slide e coloca a resposta lá certinho. Combinado? E aí? Mas agora, nessa próxima página, página 25, na questão 28 diz: para você, não é para mim, é você que vai achar isso. Para você, qual é a definição mais divertida
entre aquelas inventadas pelo autor. Aí você vai escolher uma daquelas que está lá no texto, do A, do Z, do Q. Qual foi a mais engraçada? Qual foi a que você te chamou mais atenção? Aquela que você achou mais divertida. E aí você vai colocar, a que eu achei mais divertida foi a do Q. Por quê? Porque o significado de queixo que ele colocou foi bem engraçado. Não sei, vocês podem colocar o que vocês acham, porque está perguntando para você, tá bom? Aí vocês voltam lá no texto, escrevam aqui o que vocês acharam e por quê. Qual a que vocês escolheram e por quê, tá bom? Vamos para a próxima? Faça um desenho bem bonito com a definição que você mais gostou. Se você escolheu aqui uma definição, é ela que você vai desenhar. Eu nem botei o espaço aqui porque a gente não vai desenhar agora. Esse desenho pode ser feito depois, no outro momento. Eu sei que tem muitos alunos aí talentosos que gostam de desenhar e vão fazer um desenho bem bonito e criativo, não é? Porque se escolheu uma letra aí, deixa eu ver aqui, zebra, bicho que tomou o sol atrás das grades. Eu gostei muito dessa. Por que ele botou isso? Porque a zebra é listrada, porque a parte que tomou sol ficou preta e a parte que não tomou sol ficou branca. Engraçado isso, né? Então eu vou desenhar o quê? A zebra listrada de preto e branco, não é? Com uma grade lá e um sol, porque eu estou fazendo exatamente o que ele colocou como definição dessa palavra, tá bom? Isso são só ideias, não é para você fazer exatamente o que eu estou falando, para você colocar o que você gostou, o que você acha. Então, coloca o que escolheu, diz o porquê e desenha embaixo. Combinado? Posso para o próximo? Você é o autor. Você é o autor. Escolha 3 letras do alfabeto que não aparecem no trecho lido. Não pode aparecer no trecho lido, tá? Eu escolhi umas que aparecem no trecho lido porque eu não posso ficar dando a resposta para vocês. Eu coloquei por quê? Que é para vocês não copiarem o meu. Porque vocês é que vão criar. Letras que não aparecem lá. Se aparece o A, eu não vou colocar o A. Não aparece o B, então eu coloco uma letra com B. Aparece o C, eu não vou colocar o C. Não aparece o D, então eu posso colocar uma palavra com D. Tá bom? Eu coloquei essas. A, C e R. O A e o C tem lá, o R não tem, tá bom? Isso é só uma dica do que vocês vão fazer. Vocês vão colocar uma letra que não tem lá. Eu coloquei essas, tá bom? E agora eu vou colocar as palavras que iniciam com essas letras. Escreva uma palavra em que cada letra escolhida seja inicial. Então, vou escolher uma palavra que começa com A, uma palavra que começa com C e uma palavra que começa com R. Tá bom? E eu escolhi essas palavras. Atenção. Amigos, casa e recreio. Tem palavra lá com A, tem palavra com C, mas não tem com R. Eu escolhi amigos, casa e recreio. Tá bom? Então, vocês vão escolher 3 letras e depois 3 palavras que iniciem com essas letras. Combinado? Olha lá, hein, gente? Olha a criatividade. Lembra do alfabeto, de todas as letras. Podemos continuar? Escolheram a letra de vocês? E aí, agora? Depois que vocês escolheram 3 letras que não aparecem no texto, com palavras com a inicial delas, agora vocês precisam escrever uma definição sobre essas palavras. O que é uma definição? É aquilo que a gente viu lá, falando o que aquela palavra significa para você. Ele escreveu de uma forma engraçada. A gente não precisa escrever da forma engraçada que ele escreveu. Você pode simplesmente escrever o que você imagina sobre aquela palavra. Eu coloquei a seguinte definição. A primeira palavra que eu escolhi não foi amigos? Eu escolhi primeiro a letra A, depois eu botei a palavra amigos, não foi? Aí eu botei a definição, pessoas que temos amizade. A definição que eu escolhi, simples, que são amigos, pessoas que nós temos amizade com ela. Pronto. Se você escrever
a letra B e a palavra seria bola. Qual vai ser a definição para bola? Objeto utilizado no esporte, em vários esportes. Pronto. Brinquedo que rola. Pronto. Não precisa escrever muita coisa. É uma coisa redonda que pode ser colorida ou não. Pode ser de borracha ou de couro. Não é isso. Vocês não precisam escrever tudo isso. É uma coisa simples. Tá bom? Vamos à próxima? A outra palavra que eu escolhi não foi casa? Então, eu botei lugar onde nos abrigamos e nos protegemos. Não é dentro da nossa casa que a gente se protege da chuva, do calor, onde nós nos abrigamos, nós dormimos, descansamos. Não é ali na nossa casa que nós fazemos isso? É essa definição. Ah, tia, eu coloquei lá na minha atividade a letra D e eu coloquei a palavra dado. Muito bem. Qual vai ser a definição que você vai colocar para dado? Objeto que usamos para jogar, para definir o número de pontos que vamos fazer no jogo. Objeto que tem números em sua volta. Não sei. Vocês vão lá e colocam a definição que vocês imaginam sobre aquele objeto, aquele nome que vocês escolheram. Tá bom? Combinado? Vamos para a próxima definição? Próxima definição foi a palavra o que eu escolhi? Recreio, não foi? E recreio, o R não tem lá, é a única palavra que eu deixei de colher de chá, né? Escolhi a letra R, a palavra recreio, que eu lembrei, poxa, recreio, né? Aquela parte que a gente mais gosta da escola. Lembra que eu já disse, né, que o recreio é a parte mais importante da escola? Porque ali a gente se alimenta, brinca, distrai, refaz a nossa energia para voltar para a sala assim, ó, esperto, forte, pronto, para aprender mais alguma coisa. Então vamos lá? Recreio, momento de brincadeira e diversão. Pronto! O recreio é um lugar onde eu brinco com os meus amigos, posso correr, não precisa falar tudo isso. É uma coisa simples, tá bom? É aquilo que vocês imaginam naquele momento. Combinado? Tudo certo até aqui? Na próxima atividade, vocês vão fazer o seguinte. Escolheu a palavrinha recreio? Coloca aqui, não é a minha palavra 3? Eu vou colocar ela aqui. Na minha palavra 2, eu não escolhi casa. Na minha palavra 1, eu escolhi amigo. Então, eu vou fazer um desenho do amigo, um desenho da casa e um desenho do recreio. Simples, tá bom? Um desenho simples, caprichado e colorido. Não pode deixar de colorir, tá bom? Essas são as orientações para vocês realizarem a atividade dessas páginas da nossa apostila, tá? Então, todo mundo completa, verifica, volta aqui no slide para fazer tudo certinho. Combinado? E aí, vou passar um trabalhinho que servirá como ficha para vocês fazerem em casa. Em vez da folhinha ir para casa para vocês poderem imprimir e poder realizar a atividade, vai estar na apostila, tá? É leitura e interpretação. Realizar a leitura do texto Ana Guto e o Gato Dançarino. Fazer com atenção as atividades da apostila, página 41, 42, 43, até o número 15 da 44, tá bom? E eu vou estar enviando o gabarito para vocês. Aquela ficha que vai com a atividade vai estar com a ficha, com o gabarito e essas páginas para vocês realizarem. As páginas são essas. Só para mostrar aqui um pouquinho para vocês. O texto da Ana Guto e o Gato Dançarino, não vai dar para vocês lerem aqui, depois vocês vão fazer com calma. A atividade é pequena,
para marcar, para ligar, para envolver, para pintar. Parece que é muita coisa, né? Tidina, você botou tanta página, Tidina. Tem certeza? Tenho, porque ela é pequena. O texto é bem legal e aqui tem pouquinha coisa para fazer. É de marcar, é de ligar, é de pintar. Mas tem que ler e prestar atenção. Depois um desenho. E finalizando esse pedacinho aqui, ó, em cima, que é da página 42, exercício 15, que eu botei aqui, ó. Botei a página errada. É página 42, exercício 15. Eu não botei a página certa. Então, eu vou corrigir lá na ficha do gabarito. Quando vocês receberem a ficha do gabarito, aula 6, vão estar as páginas corretas lá, tá bom? Que são as páginas 39, 40, 41 e 42, tá bom? Mas o título tá aqui, acho que dá para entender direitinho. É só até essa partezinha aqui. Então, é bem pequeno o trabalho, tá? Vocês terminem a atividade da aula e façam a atividade de casa. Tudo bem? Eu vou mandar as páginas certinhas, tá? Não fiquem na dúvida. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula.